Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Eu vou ler os versículos de 36 a 46. Mateus 26, os versículos de 36 a 46. Diz a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, para falar sobre esse texto, para a gente refletir sobre esse texto, eu gostaria que tivesse em mente de todos nós a mesma premissa. E a premissa que eu trago para vocês é aquela que Paulo conscientemente falou aos Filipenses no capítulo 2, versículos 5 a 8, que eu leio na linguagem de hoje, porque torna mais fácil o entendimento. É sob esta premissa que nós vamos refletir sobre esse texto. Disse Paulo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto de Paulo é chamado como o hino do esvaziamento. E é sobre essa premissa que eu quero que nós reflitamos. Porque corre sempre o risco, e eu, na leitura da palavra, sempre incorro nesse erro, que é achar que Jesus é só o nosso super-herói. Que com Jesus, é o que chama na linguagem de futebol, e eu já disse isso para você, é jogo roubado, porque afinal de contas é Jesus, né? Mas Paulo percebeu com toda a clareza esse esvaziamento de Jesus como Deus, se tornando verdadeiramente homem. E Paulo nos recomenda, não só aqui, mas em outros lugares da palavra de Deus, nos dizendo que nós precisamos ser imitadores de Cristo. E aí eu e você precisamos tomar um cuidado muito sério em não achar que não é possível ser um imitador de Cristo. Porque isso já mitiga a sua capacidade de seguir ao Senhor Jesus. O que Paulo fala, mais do que um alvo, é um estado de vida que eu e você precisamos ter. Porque o Senhor Jesus, Paulo, ao falar de esvaziamento, está me ensinando e te ensinando que o Senhor Jesus, ele viveu as mesmas coisas que eu e você vivemos. Lutou as mesmas lutas que nós lutamos. E no tempo oportuno você vai perceber. Porque eu quero te falar sobre 3 orações que Jesus faz aqui, o homem Jesus faz aqui. E oração, ou 3 orações, que eu e você faríamos ou fazemos com toda a facilidade. E aprendemos com Jesus, quando ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Orações que ainda não foram respondidas,
expectativas não supridas, precisam gozar da esperança e também da expectativa da ação de Deus. Você sabe que em nenhum outro lugar Jesus disse ter passado por uma tensão emocional como ele experimentou aqui no Getsêmani. Talvez a gente pudesse comparar um pouco com as tentações no deserto, como já trouxe para vocês há 2 domingos atrás. Esse texto revela duas grandes lutas acontecendo paralelamente. A primeira luta é a luta pessoal de Jesus, da sua natureza humana, ver a condução da sua vida por um caminho que ele não queria, por um caminho que era um caminho de morte. Jesus já percebia os sinais que iam traí-lo, que iam julgá-lo, que iriam condená-lo, que ele não teria direito de defesa, que ele seria morto, que ele seria crucificado. Eu e você, muitas vezes na nossa vida, a vida nos sinaliza um caminho assim. Mas também ele nos mostra a segunda grande luta, que é com aqueles e por aqueles com que ele andou e discipulou. A falta de percepção de momento, a inconstância, a fraqueza, a frustração e muitas vezes a amargura que eu e você nos submetemos ou vivemos, fruto de saber que com pessoas com as quais a gente esperava, num momento especial, elas nos faltam. Isso contribui para o agravamento do estado em que Jesus estava vivendo. Isso contribui, muitas vezes, para o desespero que toma as nossas vidas. E aí eu me lembro daquela máxima de Nicholas Butler, que dizia que o mundo se divide em 3 categorias de pessoas. Um pequenino número que faz as coisas acontecerem. Um grupo um pouco mais importante, que vigia a execução e assiste ao que está acontecendo. Mas uma vasta minoria, ou uma vasta maioria, que jamais saberá o que aconteceu na realidade. Gente que não está percebendo o que está acontecendo no seu entorno. E essa passagem, esse momento especial da vida de Cristo, nós podemos encontrar gente assim. Seguramente, eu não quero agredi-lo, aqui hoje nós temos gente das 3 categorias. Gente que não percebe porque a sua vida chegou aonde chegou. Gente que até percebe o que está acontecendo, mas não há em si, não só força de vontade, mas a clareza para lidar com a sua vida. Mas é óbvio que temos aqui também gente que já partiu há muito tempo, com luta, com lágrima, com choro, mas sabe que a alegria vem pela manhã. E tem vivido essa expectativa, porque depois da esperança, da paz, da majestade, da última ceia, gente, na qual Jesus revelou o sentido da salvação, do cálice da salvação, chegamos a esse ponto em que esse cálice da salvação agora, Jesus está pedindo ao Pai: Senhor, passa de mim, não aguento. E aqui aparece, na verdade, toda a humanidade de Cristo, seu esvaziamento. É homem como você, vive como você, ser humano. E a gente pode perceber que aqui Jesus viu que a sua vida estava numa encruzilhada. O que há de ser daqui para frente? Esse é o lugar de uma última decisão. É o lugar onde Jesus está divisando a cruz. O que ele faz? Eu vou à luta e arco com todas as consequências? O que eu faço? Aqui se trava uma batalha que é decisiva, mas essa batalha produziu em Jesus uma extrema agonia. E Lucas chega mesmo a dizer que nesse momento Jesus, ele suou lágrimas de sangue. E ao contemplar essa luta da alma no jardim, nós vemos a agonia de quem sabe que a morte vai vir. Mas nós vemos também a solidão.
A solidão que eu sinto quando eu não sei o que fazer. A solidão que eu sinto quando não vejo amanhã. A solidão que eu sinto mesmo no meio da multidão, quando não há paz no meu interior. A solidão que eu e você sentimos como os machucados não curados, não tratados, nos trazem e que insistem em bater na nossa porta. As 3 orações que Jesus faz aqui nos mostram que é tempo de dor, ou que em tempo de dor é tempo de oração. É tempo de oração. E a primeira oração que Jesus faz e nos chama a atenção aqui é que a tristeza e a necessidade de companhia precisam de ter uma atitude. Disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele diz para os seus discípulos: fica aqui comigo, vigia comigo. E eu preciso pensar, por que Jesus estava tão triste? Será porque ele já tinha percebido que Pedro o negaria, que o Sinédrio o condenaria, que Pilatos o sentenciaria, que os seus inimigos iam zombar dele, que os soldados o crucificariam, que ele seria abandonado por tudo e por todos? Nem os curados, nem aqueles que viram seus males resolvidos, estariam ali com ele. É aquela coisa do não reconhecimento, que amargura. Talvez um dos grandes problemas familiares que a gente viva é a amargura do amor não correspondido. Talvez uma das maiores lutas que enfrentemos é o desejo de vermos-nos apenas reconhecidos e amados pelos outros, mas nós somos banhados pela insensibilidade. Mas à medida que a história avança, notamos que foi especialmente o pensamento de que ele, Jesus, para ficar ainda mais sozinho e isolado. Diz a palavra, e você encontra lá em João capítulo 6, que muitos discípulos iriam abandoná-lo. Já haviam abandonado, na verdade. Os seus discípulos mais próximos iriam abandoná-lo. Pior de tudo, na cruz iria gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Eu e você faríamos essa oração, se não é que já fizemos. O sentimento de desamparo. Aqui Jesus está confessando a luta da minha e da sua alma. Nas lutas que enfrentamos, a possibilidade de dor e de morte iminente provoca essa agitação emocional. Todas as ondas, os vagalhões de angústia se derrubaram sobre a alma de Jesus, especialmente esta solidão do sofrimento, o isolamento. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, diz o salmista no Salmo 42. Mas quando Jesus se dirigiu ao Getsemane, ele desejava comunhão com Deus e comunhão com seus discípulos, porque isso vem da criação. Não é bom que o homem esteja? Viver em solidão não é uma opção. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos descartar. Seja qual for o momento da história, e quando há contrariedades, a nossa tendência é nos isolar. Você não foi criado para isolamento. Isso não é tratamento. Mas Jesus diz ao contrário: vigiai comigo. E essa palavra tem um grande valor. É o Senhor da igreja aqui, o Senhor Jesus, que nos interpela até o final dos tempos, nos desafiando: irmãos, permaneçam junto com o Senhor Jesus. Permaneçam juntos. Vigiai comigo nos desafia a solidariedade e a cumplicidade
entre nós, entre aqueles que confessam a fé. Porque há pessoas, irmãos, que estão sofrendo, que carecem de apoio. E a pergunta do Senhor Jesus permanece: nenhuma hora puderam vigiar? E Jesus se interessa, até pelo nosso descaso. Porque enquanto Jesus batalhava com Deus pela salvação da humanidade, que se daria pela cruz, os discípulos dormiam. Os discípulos dormiam. Nenhuma hora vocês conseguiram vigiar? Essa pergunta, ela se faz oportuna em todos os tempos. Você não tem nenhuma hora para falar com Deus? Você não tem nenhum momento para ler a palavra de Deus? Você não sobra absolutamente nada de tempo, de disposição, de possibilidade para você se dedicar ao seu ministério, seja na casa de Deus, onde quer que você vá, nenhum momento. Porque as grandes vitórias, irmãos, são conquistadas com batalhas insistentes. E o desinteresse, preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Eu espero que isso te incomode, mas você não se sinta agredido. O desinteresse do homem pela sua salvação se acentua ainda mais diante do esforço de Jesus. Nenhuma hora. A gente vive relacionamento com Deus que é episódico, que depende do momento da história, que depende da prioridade, que depende da minha boa vontade. E aí a vida desmonta, porque sempre desmonta. Porque aí eu chego diante do insolúvel e sempre eu vou chegar diante do insolúvel. E aí a solidão e o desespero tomam conta de mim. Ah, o Senhor está te convidando a que você viva um relacionamento com Ele que seja constante. Porque talvez alguns estejam dizendo que é tempo de uma nova reforma. Uma nova reforma. Primeiro, por causa do nominalismo da fé. Vou traduzir. É de uma fé que fala que tem, mas que não vive. Que conhece intelectualmente os textos, mas não faz nenhuma diferença na escola. Não faz nenhuma diferença na faculdade. Não faz nenhuma diferença no trabalho. E o que é pior, não faz nenhuma diferença na família. E todos dentro de casa já sabem disso. Já sabem. Já percebem. Dizem que precisamos de uma nova reforma, porque os crentes hoje vivem de um suprimento superficial de energia religiosa. Está sofrendo um pouquinho? Vai num culto um pouquinho, ora um pouquinho, lê um pouquinho, canta um pouquinho, dá 3 pulinhos e volta para casa alegre e feliz por 2 horas. Uma nova reforma, porque hoje convicção é até um contrassenso. Convicção é algo relativo. Depende da hora, depende do momento, depende do meio. Eu não considero as minhas convicções de fé, que são fundantes, que precisam determinar a minha vida, em que pode até acontecer que o sofrimento e a solidão, como experienciado por Jesus, possa me dizer: ah, Senhor, afasta de mim esse cálice. E Deus vai me dando força para enfrentar as lutas, sabendo em quem eu tenho crido. A reforma, porque, como já falei, hoje talvez Jesus esteja vivendo na sua vida uma escala de valores e de prioridades, em que quem estabelece os valores e as prioridades é você, e não a palavra de Deus nem o Senhor. Mas também há o problema da falta de entendimento e desrespeito pelo que é divino, pelo que é sagrado. Houve um tempo que se estabeleceu uma dicotomia entre o que é sacro e o que é profano. Isso foi um tempo, a igreja passou centenas de anos nessa luta em definir o que é sacro e o que é profano. Aí chegou um tempo que a igreja entendeu que essa dissociação não existe, que a gente precisa entender que tudo é sacro, mas talvez a gente esteja vivendo a realidade de que tudo é profano. De que tudo é profano.
Não há diferença. Não há diferença. E Jesus, orando, nos ensina a orar. Senhor, a minha alma está profundamente triste até a morte. E nisso ele diz: mas se possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe o que é isso? Isso é reconhecimento de autoridade. Irmãos, suprimento para superar tristeza e solidão é consciência de pertencimento, de que eu sou criação de Deus, de que Ele não me largou à própria sorte, de que Ele me ofereceu salvação, de que o Espírito Santo habita em mim, em que as tristezas a vida se me reserva, mas que Deus tem caminho para que eu percorra. E aí nós recebemos a segunda oração, e diz Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, na verdade, mas a carne é fraca. Tentação aqui, ela se refere à hostilidade, à angústia, à pressão do dia a dia. E é muito curioso como é rico a figura da palavra Getsemane, que quer dizer prensa de azeite. É lugar de feitura de azeite. E para o azeite ser produzido, ele tem que ser prensado. Isso tem um perfeito sentido para a palavra tentação. Para Jesus, Getsemane significa que ele havia chegado à última encruzilhada da vida terrena. Mas é curioso que um comentarista chamado McNeil diz que, embora precisando da companhia e da simpatia dos discípulos, Jesus não podia travar a sua batalha na presença deles. Ele teria que pisar sozinho o lagar da ira de Deus. E isso é verdade. Jesus reclama que está sozinho, mas aquelas circunstâncias os seus discípulos não podiam enfrentar. Era dele. Era ele que teria que passar pelo que passou. Isso, você, feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Você, imitador de Jesus Cristo, precisa se compreender que há circunstâncias na vida que você vai precisar encontrar sozinho, mas para isso é preciso maturidade. Maturidade. Porque muitas vezes a vida que você enfrenta, você culpa a todo mundo, mas não se olha diante da vida. Diante das lutas ou frustrações, ou até guerras perdidas, batalhas perdidas, as tentações enfrentadas, o sistema é culpado, mas você não olha para dentro, você não se percebe. Ontem eu estava num culto, no Dia Nacional dos Homens Presbiterianos, ali em Friburgo. Quem pregou foi o reverendo Roberto Brasileiro. Ele falou uma coisa em Hebreus, no capítulo 11, quando falava de Moisés, que fala pela fé, pela fé, pela fé. E uma das situações da vida de Moisés foi o fato dele ter sido jogado no rio, não é isso? Para tentar se livrar. E muitas vezes a gente acha que fé é falta de ação. E o Roberto dizia uma coisa que me marcou profundamente. Ele falou, foi pela fé que a mãe fez. Mas a mãe preparou o bercinho, a mãe separou a comidinha, a mãe botou dentro do rio, a mãe acompanhou o percurso do bercinho, Moisés, como chama hoje, né? Acompanhou aquilo, a mãe viu quem pegou, a mãe acompanhou, pela fé, mas esta mulher, ela foi ao encontro do alvo do desejo do seu coração. Há circunstâncias na vida que você vai ter que enfrentar. Há certas coisas que o homem deve enfrentar, há certas decisões que é você que precisa tomar na terrível solidão da sua alma. Há pessoas que até sabem o que fazer e como fazer. Então vai e faça. Vai e faça. Coloque diante de Deus. Porque Provérbios, no capítulo 16, o versículo 1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Pode ficar tranquila que da parte de Deus ele dá conta, tá? Mas mais do que nunca,
nós precisamos dar contas da nossa. E é claro que aí a primeira oração vem a este encontro, na certeza que aquilo que precisa ser planejado não é o mal, não é o quanto pior melhor, não é o ninguém me ama, ninguém me quer, então por causa disso não vou ser, não vou fazer, não vai acontecer. Não, é olhando para as coisas que diante de mim estão. É o alvo da minha alma, o anelo do meu coração, poder ser vivido na realidade de que todas as coisas cooperam para o bem. Há momentos em que a ajuda fracassa e o consolo desaparece, mas na solidão nós temos a presença daquele que no Getsêmani experimentou o mesmo e superou aquele momento. Toda pessoa normal tem o desejo de continuar vivo, e esse desejo é acompanhado por uma aversão ao sofrimento e à morte, mas na condição em que estavam os discípulos, não estavam preparados para a crise que viria a irromper. E resistência aqui é vigiar e orar. É vigiar e orar. Vigiar requer que você busque conhecer o inimigo e a sua estratégia. Paulo falando aos Coríntios, para que Satanás não alcance a vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Isso é vida consciente. Isso é a vida que não se entrega aos imediatismos, mas que procura entender o momento da história. Por que eu cheguei onde cheguei? Por que eu estou onde estou? Para onde Deus está me conduzindo? Essas perguntas precisam ser constantes. Mas também é preciso que, como Paulo falou aos Efésios, que você se arme de toda a armadura de Deus. Lê hoje, tá? Efésios 6, o versículos de 11 a 18. Lê lá. Aquilo ali não é uma expectativa de Natal. Sabe como é que é? Ou de Ano Novo. Ano Novo, vida nova. Então, na armadura de Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Paulo está ali desafiando a uma vida que se completa pelo suprimento que só Deus dá. Mas também, em vários lugares na palavra de Deus, está nos chamando a atenção a ficar acordado. E esse ficar acordado tem a ver com consciência. Fugir do torpor que a vida muitas vezes se nos reserva. E se sabemos que Ele nos ouve quando aquilo lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É a certeza de que o Senhor está ouvindo. Mas também, cuidado, porque eu posso ter a certeza de que Deus está ouvindo e não me apropriar da bênção decorrente disso, que é o seguinte: a certeza dos bons propósitos de Deus. Dos bons propósitos de Deus. Eu estou levando a minha solidão, a minha tristeza, a minha alegria, a minha lágrima, o meu sorriso diante de Deus, não só porque eu tenho fé de que Ele pode resolver, mas porque eu sei que Deus pode mudar a minha sorte. E não é o saber intelectual só, é também a certeza de que Ele é, de que Ele faz. Oração alerta, urgente, relevante, é o único caminho seguro para que você vença as tentações que o mundo se nos dá, inclusive da incredulidade. Há quem ore sem agir, e há quem haja sem orar. Isso reflete o quê? Um relacionamento mitigado, um relacionamento superficial com Deus, um relacionamento episódico, insisto em dizer, porque se as aflições elas são inevitáveis, os recursos para enfrentá-la e vencê-la, sem sombra de dúvida, que é a oração, que é a comunhão intensa com Deus. Mas não, eu prefiro a amargura, ou eu prefiro gerar falsas expectativas em homens, e os homens me frustram, e isso gera mais o quê? Mais derrota, mais amargura. Irmãos, precisamos ir ao lugar correto. Isso aconteceu com Jesus.
Foi ao Getsêmani na obscuridade. Saiu rodeado de luz, porque havia falado com Deus. Foi ao Getsêmani em agonia. Saiu vitorioso e com paz na sua alma, porque falou com Deus. Ele foi à fonte. Há uma grande diferença no que eu e você dissemos para Deus. E a resposta a essa segunda oração que Jesus deu ao que sentiu da parte de Deus foi: seja feita a tua vontade. Submissão da vontade. Mas tem diferença nisso aqui. A gente pode falar: Senhor, seja feita a tua vontade, num tom de submissão total, como se estivéssemos nas garras de um poder que é impossível lutar. O significado disso é que nós nos achamos diante de alguém que nos subjugou, não que nos amou. Não que nos amou. É quase como se fosse assim: quer saber uma coisa? Que se dane, é feita a tua vontade. Mas a gente pode dizer isso também como alguém que foi obrigado a se submeter por força. Na verdade, dizer desse caso, seja feita a tua vontade, é admissão de derrota. Perdi contra o mundo. Deus foi contra mim. Está vendo fulano? Fulano está bom. Está vendo? Eu falei do sujeito, ele é terceiro colocado do campeonato mundial. O outro acabou de subir da segunda divisão e está dizendo: está vendo? Está ferrado. Foi bom exemplo? Foi bom, né? É o choro daquele que perdeu e encontra dificuldade em tudo, encontra culpa em todos. E é engraçado como eu tenho uma facilidade para colocar a culpa das coisas em Deus, até dizendo: seja feita a tua vontade. Mas você pode dizer isso também como alguém que está totalmente frustrado, cuja capitulação diz: meus sonhos não serão nunca realizados. Ou pode até dizer como alguém que tem uma confiança perfeita. Foi assim que Jesus falou. Estava falando a um Deus cujos braços eternos lhe sustentariam e lhe rodeariam na própria cruz. É consciência de presença, é consciência de cuidado de Deus, é consciência da certeza de que Deus supre. Às vezes dói, porque tristeza não é bom. Solidão, nunca vi ninguém chegar e dizer: glória a Deus, estou só. Consciência de que a tentação vem, mas Jesus continua a dizer: não há tentação maior do que você possa suportar, porque junto com a tentação vem o quê? Deus oferece a solução, o escape, a fuga da tentação. Porque é engraçado, tentação o Senhor não nos convida a enfrentar, Ele nos convida a fugir dela. Mas há uma terceira oração. Diz que os seus olhos, os olhos dos discípulos, estavam pesados e não sabiam o que responder, não sabiam o que fazer. Qual é a palavra de Jesus para os discípulos? Bora levantar, meu povo, vamos embora, está na hora de sair daqui. Chega, Getsêmani já passou, já tenho consciência do que vai acontecer e não adianta ficar aqui nesse marasmo, em vocês nesse torpor, não só espiritual, mas físico. Aqui, está na hora de levantar e ir. Não saber o que responder. Quantas situações na vida nos deixam sem palavras, sem respostas. Não saber o que responder mostra que os discípulos foram incapazes de corresponder apropriadamente à necessidade de Jesus naquela situação. Vocês ainda estão dormindo? A gente sabe que sono é sinal de letargia, é falta de ação até consciente. Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E aqui eu quero falar para a gente que está vivendo também esse torpor, porque a ação de Jesus ela é constante. Deus está em ação no mundo, Deus não nos largou a própria sorte. Deus não chegou, criou, agora com vocês aí, se vira. Não, Ele é presente,
Ele é Deus conosco, Ele é Deus em nós. O próximo Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Mas é fato, e vamos ser realistas, que há momentos que a gente está cansado espiritualmente, cansadas espiritualmente. Eu sei de tudo, eu leio a Bíblia toda, eu conheço o versículo, mas a minha... Dá licença, uma palavra é a única que eu consigo pensar nessa hora. Mas a vida está me deixando de saco cheio. Não estou aguentando essa realidade. Cansaço espiritual. Talvez efeitos extenuantes da fatiga emocional em que nós somos submetidos. Aquele momento em que as orações parece que não são respondidas, ou que a vida para, é um interregno na vida, ou que então a gente não está vendo muito significado prático de seguir a Jesus, de ter uma vida cristã. E hoje esse é um problema sério, perda de significado, porque se deixou perder a relação. E aí a palavra de Jesus é perseverança, tudo ocorre no seu devido tempo. Mas também eu preciso lembrar o que Jesus falou: pedis e não recebeis, por quê? E pedis por quê? Pediu mal por quê? Fala mais alto. Estou esperando. Pedis e não receber porque pedis mal? Para vontades dos vossos próprios deleites. E eu continuo reclamando de Deus, porque eu perdi o significado. Eu peço errado porque eu perdi o significado, ou porque eu não conheci integralmente. Por isso que a oração que eu preciso fazer é: seja feita a tua vontade, porque Deus traz significado até na minha oração. A vontade de Deus, sem sombra de dúvida, ela não é fácil discerni-la. Ela não é fácil de discernir, mas é preciso ser buscada. E disse Jesus: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Discernir a vontade, mas cumprir a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente busca convencer os outros e a nós mesmos que o que queremos é o que Deus quer. E confesso para vocês que essa é uma das maiores lutas pastorais. Uma das maiores lutas pastorais. E não é só minha, não. É de pastores de maneira geral. Por lidarmos com palavra de Deus, com oração, com igreja, com coisas da igreja, a gente tem essa tentação em confundir a minha vontade com a vontade de Deus. E aí eu preciso tomar muito cuidado, porque o coração do homem, ele é enganoso. Enganoso. Essa palavra que eu trago é para que você se aproprie dela, em sabendo que muitas vezes o que Deus precisa é corrigir o seu coração. Corrigir o seu coração. É claro que a nossa vontade é importante. Já falei sobre o texto de Provérbios 16:1. É claro que muitas vezes nós não entenderemos, mas é melhor você estar seguro na mão do Pai, que você sabe que nunca vai ocasionar a um filho seu uma lágrima desnecessária, e Deus e Jesus sabem disso. Por isso, mesmo vendo os seus discípulos sonolentos, Ele não chamou eles para reunião de oração. Ele virou e falou: meus filhos, levanta, vamos para o campo do mundo, vamos para a vida, vamos para o dia a dia, porque a lição não aprendida hoje, ela precisa continuar na escalada da vida, para que em outras situações vocês possam viver e aprendê-la. E Jesus continua a te chamar. Sinais de solidão e de tristeza, sinais de vazio, sinais de cansaço espiritual, sinais principalmente das tentações que nos assediam. Jesus nos convida a tratá-las diante dele. E para terminar, eu me lembrei de um cântico, não sei se é possível cantá-lo, não sei se é conhecido, mas eu me lembro em que o desafio é que a gente
para imitar a Jesus, a gente possa dizer: o meu cálice entrego a ti, Senhor. Vem enchê-lo, faze-o transbordar. Pai Celeste, dá-me sempre o teu amor. Vem, Senhor, minha vida transformar. O Senhor convida a que o cálice da salvação que Ele oferece, e a gente celebra a ceia, assim, que você possa oferecer em transformação de vida ao Senhor. Mas olha só, não viva a tentação de querer passar o seu cálice a quem quer que seja, porque o Senhor ofereceu, o Senhor Jesus se ofereceu como salvação, como um cálice de salvação. Se aproprie dessa bênção. Será que dá?